Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. Hoje a liturgia nos traz as bem-aventuranças. Que texto maravilhoso! Que texto que... A impressão que eu tenho é que a gente poderia ficar lendo esse texto, é fazer igual Jesus fez ali, né? Jesus senta, eu fico imaginando Jesus ali, senta numa sombra. Jesus pacientemente espera a multidão que está próxima a ele se acomodar. Eu fico imaginando assim, com muita clareza, esse texto, como que entrar em contato com esse texto só por si só, né, traz paz. Como eu poderia sentar-me também à sombra, talvez colocar ali um fone de ouvido, alguém que tenha uma voz suave e que ela esteja só lendo essa passagem do Evangelho e eu ficar horas e horas ali ouvindo essa passagem. Tranquilamente isso poderia ocorrer. Porque a passagem por si só, ela nos remete paz, nos remete ao amor de Deus, nos remete à bondade de Deus. Traz tudo isso para a gente. Quem não deseja ser bem-aventurado? Quem de nós não deseja ir ao encontro do Senhor e naquele momento Ele olhar para cada um de nós e falar: vinde, queridos do meu Pai. Por isso eu falo a cada saudação, querido e querida de Deus, nós somos verdadeiramente queridos de Deus.
Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse. Vinde, bem-aventurados. Quem de nós não deseja verdadeiramente as bem-aventuranças? Seria quase que impossível nomear alguém que nós desejasse. Pois bem, Jesus, ele sempre é muito claro conosco. E ao ler essa passagem, experimentar toda a paz que ela traz, todo o amor, todo o cuidado, todo o carinho, todo o bem que ela faz, essa palavra particularmente também me constrange. Essa palavra me provoca a olhar para mim e ver. Na verdade, não ver, mas me perguntar. Você está lendo tudo isso daí, Lucas? Você está conhecendo a fórmula. Você conhece o passo a passo. Você tem feito? Você que deseja as bem-aventuranças, você deseja. Você tem cuidado delas? Você tem cumprido com a sua parte? Esse é o ponto que a gente precisa refletir. Porque perceba que nós desejamos profundamente e verdadeiramente. Nós desejamos estar com Jesus. Nós desejamos caminhar com Ele, rumo a Ele. Nós temos muito claro que Jesus é o nosso Deus, nosso Salvador, nosso amigo, nosso companheiro de caminhada e o nosso destino final. E nós queremos Jesus. Mas nós precisamos da graça dele para a gente ser fiel ao nosso sim, como foi Maria. Por isso Maria também caminha conosco quando a gente a convida a estar nessa caminhada de três, cada um de nós, Jesus e Maria, caminhando rumo a Cristo. Porque Maria, ela foi e é integralmente fiel no seu sim a Deus. E nós precisamos também, assim como nossa mãe, sermos fiéis no nosso sim a Deus, para alcançarmos as bem-aventuranças. E um detalhe interessante, Jesus no final vem dizer assim, ó: alegrai-vos e exultai, no versículo 12, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Jesus não promete que as bem-aventuranças serão colhidas na nossa vida terrena. Poderão ser, mas não necessariamente. Mas sim no céu está a nossa recompensa. E aí me vem no coração, além desse constrangimento, além dessa... E gente, constranger é bom. Porque o constrangimento em Cristo, ele é mais um convite, um apelo interior de cada um de nós para a conversão. O constranger em Cristo, o doer, as minhas mazelas, as minhas dificuldades, os meus pecados, as minhas podridões,
isso tudo que me faz doer interiormente, Deus pega tudo isso daí e faz um bem com isso. Deus pega tudo isso e fala, meu filho, aqui estou eu. Apresenta essas dificuldades para mim, na confissão em especial, eu te perdoo e te convido a largar isso tudo. Eis que eu deixo vir à tona o homem novo, porque o velho já passou, o velho já morreu. Assumo a vida nova em Cristo. E essas coisas que me amarram, elas passam a ser um grande grito de libertação, porque libertos do mal, vivemos para Cristo. E um grande grito de conversão, a conversão rumo novamente ao caminho com Jesus. Uma outra coisa que esse evangelho traz, bem-aventurados sois vós, porque todo mundo também, e eu particularmente, sim, com certeza eu também, a gente lê todas as bem-aventuranças, do versículo 1, aliás, começam no 3, né? Então, do versículo 3 ao versículo 10, mas esquecemos do versículo 11. E Jesus fala no versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. E quando nós mesmos contamos um monte de mentira para nos mantermos nas situações que nos aprisionam. Contamos para a gente várias mentiras para não nos entregarmos verdadeiramente ao amor de Deus. Muitas vezes nós mesmos nos perseguimos. E é importante olharmos também para a nossa vida com esse olhar. É importante nós nos desamarrarmos. É importante nós conhecermos Jesus, conhecermos a palavra, conhecermos os mandamentos, o catecismo, a tradição, para que, iluminados pelo Espírito, nós não nos afastemos de Deus, nós não nos afastemos da lei de Deus. Ontem, o Evangelho terminava dizendo que quem é meu pai, minha mãe, meu irmão. Claro, ele não falou meu pai, mas Jesus fala quem é minha mãe, meu irmão, meus parentes. São aqueles que cumprem a vontade de Deus. E ali, de forma alguma, ele estava diminuindo Nossa Senhora, porque ela, mais uma vez, ela que nós pedimos para caminhar conosco, porque ela é o principal modelo de quem cumpriu e cumpre integralmente a vontade de Deus. Então nós precisamos cuidar das coisas de Deus e conhecê-las, para que a gente também seja fiel, para que a gente não peque pelo erro de não conhecer, de não saber, para que também não sejamos enganados, não sejamos tapeados, passados para trás, por desconhecimento, por ignorância. Não, meu irmão. A nós cabe realmente buscarmos viver as bem-aventuranças, viver os tesouros do reino de Deus. E isso nos traz tanta paz, tanto amor, tanta alegria, felicidade, satisfação, quando estamos embrenhados em Cristo, né? Aquela mistura que não dá mais para... Não tem processo químico que faz aquela ligação ser desfeita. Quando nós
entregamos verdadeiramente a nossa vida nas mãos do Senhor e vivemos essa condição de não mais separar, porque não tem mais como o saudoso Monsenhor Jonas falava, o barco já está em alto mar. A canção belíssima, não dá mais para voltar. O barco já está em alto mar, não tem como. Nós já estamos em Deus. E aí, quando chegamos nesse ponto, nós começamos a observar a vida com uma outra cor. Porque a gente passa a enxergar até mesmo a nossa própria vida com os olhos de Deus. E isso é uma profunda bem-aventurança. Enxergar e viver a vida com os olhos do nosso Senhor e Salvador. A gente passa a experimentar as graças derramadas, as graças abundantes, e em especial, contato e o carinho com o nosso Senhor. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, porque verdadeiramente olhar para as bem-aventuranças, somente olhar, ler, meditar, nos faz bem. Dai-nos a graça, Senhor, de ultrapassar somente esse sentimento de desejar, mas começar a verdadeiramente caminharmos contigo, para que a gente possa experimentar tudo isso e que, se for da sua vontade, que a gente possa experimentar inclusive na nossa vida, mas em especial, Senhor, que a gente possa olhar para a nossa vida, para a nossa realidade com os teus olhos. E assim, tudo passa a ser ressignificado de uma forma e de uma experiência tão profunda em Deus, que a gente realmente passa a se sentir, não é nem só cheio, mas é o copo que transborda. Queremos ser transbordados pelo seu amor, Senhor. Por isso te pedimos, fica conosco, Senhor, e dai-nos a graça de permanecermos em Ti, porque precisamos de Ti, somos necessitados do Teu amor, da Tua graça e da Tua presença. Muito obrigado, Jesus. Amém.